Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? E aí? Eu acredito que hoje, né, de maneira especial, a aula ela vai ser um tanto quanto mais prazerosa, né? Nós estamos descansados aí, passamos por um final de semana um pouquinho prolongado, em razão do feriado, né, do Dia das Crianças e do Dia da Padroeira, né, dos católicos brasileiros. Então acho que hoje nós estamos assim um pouco mais leves, né, para poder iniciar aí a nossa semana, né? Em relação à nossa aula de hoje, a expectativa, né, é que nós consigamos ali finalizar o capítulo 3 do livro didático de vocês, lá do conteúdo de ética. Nós temos como plano de fundo aí deste capítulo, né, o conceito de ética com os amigos e também a expectativa, né, da aula de hoje que nós consigamos ali então refletir um pouco mais sobre essa temática, ok? Então, para iniciar, nós vamos recorrer ao nosso livro didático. Vamos pegar o livro didático lá na página 66, né? Vamos pegar lá o nosso livro didático, lá na página 66, e a partir da página 66, nós vamos caminhando ali para a finalização deste capítulo do livro didático. Assim como na semana passada, eu vou solicitar a vocês que acompanhem a aula com o livro didático na mão, porque isso vai nos ajudar, né, a entender um pouco melhor o que o capítulo, né, do livro nos pede, ao mesmo tempo que vai nos auxiliar na resolução dos exercícios. Aqui na aula de hoje, a proposta é que nós consigamos, né, perceber ali as nuances, aquilo que o livro didático nos propõe, aquilo que o livro didático nos provoca, ao mesmo tempo que a gente finalizando as atividades deste capítulo, certo? Aí, para poder ir finalizando as atividades desse capítulo, a ideia é que a gente vá aqui juntos, né, entendendo as provocações que o autor ele vai nos passando e, ao mesmo tempo, nós consigamos ali resolver, né, os exercícios deste capítulo. Então, todos, né, com o livro em mãos, com lápis, borracha ou a caneta em mãos, né, já coloque ali o caderno também ali de lado, porque pode ser que em alguns momentos nós vamos recorrer ao caderno. Então, com esse material nós vamos iniciar a aula de hoje. Aqui vale ressaltar também que a proposta, como na semana passada, é realmente da resolução dos exercícios. Portanto, né, eu já convido vocês a ficarem bem à vontade. Aquele momento que for necessário, dê uma pausa no vídeo, resolva o exercício e volta a dar o play. Né? Porque se vocês fizerem isso nessa proporção, vai ser muito mais tranquilo do que assistir todo o vídeo, depois pegar o material e resolver todo o exercício. Tá bom? Então, quando for necessário, né, dê uma pausa no vídeo e a partir então dessa pausa, vocês vão lá e resolvam ali os exercícios que estão propostos ali. Uma outra, né, coisa que aqui seria interessante fazer a instrução é que as minhas provocações nesta matéria de forma especial, ela está voltada a provocações de raciocínio. Não quer dizer necessariamente, ao colocar aqui uma provocação sobre uma possível resposta para uma determinada atividade, não quer dizer que a única proposta, ou a única forma de responder essa atividade, ou seja, a única forma dessa atividade estar certa, é a forma com a qual eu estou respondendo, tá? Isso daí não é uma verdade. Aqui neste conteúdo, ele é um conteúdo que me provoca a raciocinar. E se ele me provoca a raciocinar, muito provavelmente aquilo que eu raciocínio
aquilo que eu raciocino, perdão, não vai ser idêntico à forma da qual você pensa, tá certo? Então, aí nós vamos ter aí algumas divergências de ideias em alguns momentos e eu gostaria que vocês se sentissem bem à vontade para poder realmente, de fato, colocar ali no seu caderno, no seu livro ali, aquilo que de fato te provoca raciocínio, te provoca pensamento, certo? Então aqui eu vou fazer uma proposta de resolução, nós vamos tentar resolver alguns questionamentos juntos e quando vocês se sentirem à vontade para poder resolver esses questionamentos de forma diferente ou distinta da minha, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para isso, ok? Então, tendo dito isso, vamos lá. Lá no livro didático, na página 66, no final da página, nós temos um trecho da música do Almir Sater e do Renato Teixeira, né? A Amizade Sincera. Vamos lá, então. A música é essa daqui, ó. Tá aí, né? Essa parte em vermelho aqui é a parte que está em destaque lá no livro didático de vocês e a música toda é essa daqui. Vamos ouvir a música. Ok, né? Então aqui nós temos a música do Renato Teixeira. Aqui eu peguei o vídeo do próprio Renato Teixeira cantando, né? Eu procurei um do Renato Teixeira com o Almir Sater, mas infelizmente ali eu não consegui encontrar, então eu trouxe ali
o vídeo com o Renato Teixeira, ok? A canção, né, de forma geral, ela vai trazer ali uma interpretação básica daquilo que é ser amigo. O livro didático de vocês, ele vai destacar esse trecho aqui em vermelho, né, que diz assim, ó, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Aí, a partir então, né, deste fragmento aí, o livro didático ele nos propõe ali a discussão sobre algumas questões, né? Vamos lá então. Lá na página 67 do livro didático de vocês, o questionamento diz assim, né? Neste pequeno trecho, percebe-se a valorização da amizade e o quão é prazeroso ter uma. Pensando nesse acerto, né, pensando nesse trecho, cria uma história sobre uma grande amizade entre duas pessoas que nasceu durante o momento de lazer. Tá? Aqui, neste momento, é para a gente usar a nossa criatividade, né? Onde nós vamos tentar aqui embasar a nossa, aquilo que nós entendemos por amizade a partir então de história entre pessoas. Eu trouxe para vocês aqui 3 histórias, mas é claro, né, como eu disse lá no início do vídeo, no início da aula, que essas questões elas podem ser respondidas aí da maneira de vocês, ok? Então vocês podem ou optar, né, por uma dessas histórias que eu vou trazer, vai transcrever aí, ou então vocês mesmos podem buscar uma outra, ou ainda, né, como dito aqui, né, vocês podem aqui criar, né, aqui ele dar aqui essa opção, né, para que a gente então utilize aqui, ó, a possibilidade de criar aqui. Então, utiliza ali a possibilidade que a gente crie a nossa própria história aqui para poder resolver aqui essa questão do exercício. Mas então, vamos lá, né? Vamos tentar entender ali as histórias que eu trouxe para vocês, ok? Deixa eu sair aqui. Ok, vamos lá. Eu trouxe então ok. Olha só, essa primeira história aqui, né, que nós trouxemos, né, para a gente pensar aqui juntos, né? Primeira delas é um grande amigo, um grande conceito sobre amizade. Essa história se passa na guerra. Meu amigo ainda não regressou do campo de batalha, senhor. Solicito permissão para buscá-lo, disse um soldado a seu superior. Permissão negada, respondeu o oficial. Não quero que você arrisque sua vida por um homem que provavelmente está morto. O soldado, desconsiderando a proibição, saiu e 1 hora mais tarde regressou mortalmente ferido, transportando o cadáver de seu amigo. O oficial ficou furioso. Eu te disse que ele já estava morto. Agora, por sua causa, por sua indisciplina, eu perdi 2 homens. Me diga, valeu a pena ir até lá para trazer um cadáver? E o soldado moribundo respondeu: Claro que sim, senhor. Quando o encontrei, o meu amigo ainda estava vivo e ele pôde me dizer: Eu tinha certeza que você viria. Um amigo é aquele que chega quando todo mundo já se foi. Então aí, essa é a primeira proposta, né, de resposta curta, uma primeira
uma primeira história de amizade sincera ali entre duas pessoas, né? Vamos ver ali uma segunda proposta, né, que eu trouxe para vocês. Essa é uma lenda árabe. Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Em um determinado ponto da viagem, discutiram. Um deles esbofeteou o outro. O que tinha sido esbofeteado, ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: Hoje, o meu melhor amigo bateu-me no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar, pegou um estilete e escreveu numa pedra: Hoje, meu melhor amigo salvou-me a vida. Intrigado, o amigo perguntou: Por que é que quando te bati, escreves-te na areia e agora escreves-te na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu: Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Aqui seria, né, um texto reflexivo, né, sobre o valor da amizade, como lidar com a amizade, e que, é claro, às vezes nas nossas amizades, né, na minha relação com os meus amigos, ali pode haver algum atrito, né, nós nem sempre vamos pensar iguais, certo? Então, aqui essa lenda, ela está falando da capacidade do perdão, da capacidade de entender ali as intempéries, né, da vida. Então, vamos lá, a última aqui, né? Aceita um pedaço é o nome do texto, é o título do texto. Serapião era um velho mendigo que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, o fiel escudeiro, um vira-lata branco e preto que atendia pelo nome de Malhado. Serapião não pedia dinheiro, aceitava sempre o pão, uma banana, um pedaço de bolo ou um almoço feito com sobras de comida dos mais abastados. Abastados aqui significa mais ricos, tá bom, pessoal? Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo era socorrido por alguma alma caridosa. Mudava a apresentação e era alvo de brincadeiras. Serapião era conhecido como homem bom, que perdera a razão, a família, os amigos, até a identidade. Não bebia bebida alcoólica, estava sempre tranquilo, mesmo quando não havia recebido nem um pouco de comida. Dizia sempre que Deus lhe daria um pouco na hora certa. E sempre na hora que Deus determinava, alguém lhe estendia uma porção de alimentos. Serapião agradecia e rogava a Deus pela ajuda, pela pessoa que o ajudava. Tudo que ganhava, dava primeiro para Malhado, que era paciente, comia e ficava a esperar mais um pouco. Não tinha onde dormir. Onde anoiteciam, lá dormia. Quando chovia, procurava um abrigo embaixo da ponte do Ribeirão Bonito. E, ali, o mendigo ficava a meditar, com um olhar perdido no horizonte. Aquela figura me deixava sempre pensativo, pois eu não entendia aquela vida vegetativa, sem progresso, sem esperança, sem um futuro promissor que Serapião levava. Certo dia, com a desculpa de lhe oferecer umas bananas, fui bater um papo com o velho Serapião. Iniciei a conversa falando do Malhado. Perguntei pela idade dele. Serapião não sabia. Dizia não ter ideia, pois se encontraram um certo dia
quando ambos andavam à toa pela rua. A nossa amizade começou com um pedaço de pão, disse o mendigo. Ele parecia estar faminto e eu lhe ofereci um pouco do meu almoço. Ele agradeceu, abanando o rabo, e daí não me largou mais. Ele me ajuda muito e eu retribuo essa ajuda sempre que posso. Como vocês se ajudam? Perguntei. Ele me vigia quando estou dormindo. Ninguém pode chegar perto que ele ataca. Também, quando ele dorme, eu fico vigiando para que outro cachorro não incomode. Continuando a conversa, perguntei. Serrapião, você tem algum desejo na vida? Sim, respondeu ele. Tenho vontade de comer um cachorro quente daqueles que Zezé vende lá na esquina. Só isso? Indaguei. No momento, é só isso que eu desejo. Pois bem, vou satisfazer agora seu grande desejo. Saí, comprei um cachorro quente para o mendigo, voltei e entreguei. Ele arregalou os olhos, deu um sorriso, agradeceu a dádiva e em seguida tirou a salsicha, deu para o malhado e comeu o pão com os temperos. Não entendi aquele gesto do mendigo, pois imaginava ser a salsicha o melhor pedaço. Por que deu para o malhado a salsicha? Perguntei intrigado. Ele, com a boca cheia, respondeu. Para o melhor amigo, o melhor pedaço. E continuou comendo alegre e satisfeito. Despedi-me de Serrapião, passei a mão na cabeça de Malhado e saí pensando com os meus botões. Aprendi alguma coisa hoje. Como é bom ter amigos. Pessoa em que podemos confiar e saber reconhecer neles o real valor, agindo em consonância. Por outro lado, é bom ser amigo de alguém e ter a satisfação de ser conhecido como tal. Jamais esquecerei a sabedoria daquele eremita. Para o melhor amigo, o melhor pedaço. Vejam, pessoal, eu trouxe aqui então, esses três textos, para que a gente pudesse aqui tentar satisfazer esse inserto que a questão número 3, lá da página 67, ela nos pede. Ela nos pede, então, que nós trouxéssemos ali histórias sobre a amizade e pudéssemos refletir sobre essa história de amizade. Por exemplo, quando nós falamos lá da primeira história, que é a história do amigo que vai em busca do amigo ferido lá no campo de guerra, nós podemos pensar no valor da amizade em momentos turbulentos da nossa vida. Aquele momento em que a pessoa mais precisa, e mesmo sabendo que não tem nenhuma solução àquele problema, considerarmos a nossa amizade, mesmo que seja pelo simples fato de dar-lhe a mão e estar ali com ela naquele momento difícil. Às vezes, em nossa vida, em nosso percurso de existência, apenas esse ato vai mudar ali para sempre, a vida da pessoa ou até mesmo a nossa própria vida. No texto número 2, nós temos ali toda a... Vamos lá, no texto número 2, acho que é melhor falar com... No texto número 2, nós temos aqui toda a questão de como, por vezes, essa questão da amizade, ela pode ser ali cheia de percalços, cheio de problemas, cheio de ações que, por vezes, não são tão boas. E cabe a nós sabermos administrar esses momentos, Cabe a nós conseguirmos ali passar por esses momentos de forma tranquila, sabendo por vezes que nem tudo vai acontecer da melhor forma possível. Cabe a nós, então, perdoar
aquilo que é passível de perdão e exaltar aquilo que é passível de exaltação. Né? Em momentos da nossa amizade, é claro que vai acontecer coisas que não são tão boas. Ficar remoendo essas coisas não tão boas só vai desfazer as nossas amizades. Então, é olhar com carinho, né, para esses momentos tristes e saber superar esses momentos tristes. E olhar com mais carinho ainda para aqueles momentos alegres e exaltar esses momentos alegres, pois é a partir dessa característica que nós conservamos ou que nós exaltamos ali as nossas amizades. E por fim, né, se nós pensarmos lá na última história contada lá dessa relação de amizade entre esse mendigo e o cachorro, né, é pensar que por vezes nas nossas vidas, né, as nossas amizades ali, elas estão postas na nossa vida para nos dar o que é, para que nós possamos dar aquilo que existe de melhor em nós. Né? Como a relação ali feita ali pelo Serrapião e pelo Malhado, né? É justamente nesta ação de nos doar um ao outro em que nasce ali a amizade sincera, ok? Então acho que aí nós temos conteúdo suficiente para poder a gente parar, pensar um pouquinho nessa questão número 3. Se for necessário, como eu já disse, né, dá uma pausa aí, pensa um pouquinho, que aí vocês vão conseguir responder essa questão com tranquilidade, ok? A questão número 4 ela diz assim, ó, escolha um colega da turma e peça que ele leia a sua história. O colega deve identificar sinais de reflexão filosófica onde a sua história possui, por exemplo, a compreensão de ética da amizade. O colega deve deixar registrado o comentário da interpretação da leitura da amizade. Como nós estamos passando por um momento diferenciado, nós não estamos em sala de aula, então essa foi uma das razões, né, que eu trouxe ali as 3 histórias. Né? Então vocês vão utilizar uma dessas histórias, né, e vai pegar ali onde é que está o conceito, né, ético da amizade nessas histórias. Vocês vão escolher uma, tá? E vai registrar aí, ó, um comentário, vai registrar aí a sua interpretação acerca da ideia de amizade que está posta em um desses 3 textos, ok? Então, a número 4, vocês vão ser o meu colega que leram ali, né, um dos 3 textos que eu propus e vai fazer aí a resolução desse exercício, ok? Questão número 5. Esse daqui, pessoal, é uma sugestão de filme, né? Pra gente ver. Chama-se Ponte para Terabithia, né? Vou passar o trailer dele para vocês. Vocês conseguem assisti-lo ali, ó, facilmente no YouTube, viu? Se vocês assim que vocês tiverem um tempo, né? Mais tarde, na hora que vocês forem ali fazer o uso das mídias, né, que vocês forem ali assistir TV ou coisa do tipo, coloca lá no YouTube, é um vídeo bem interessante. Vamos lá, vamos dar uma olhada no trailer dele.
Ok. Então, pessoal, aqui, né, aqui nós vimos só o trailer, né? Esse filme, aqui ele também tá falando. Opa, deixa eu pausar aqui. Ok. Aqui este filme, ele vai falar aqui também da condição da amizade, né? Ele vai narrar aqui a relação de amizade entre esses dois atores, né, principais aqui, certo? Então, se vocês tiverem tempo, né, vai lá, assista o filme e depois vocês podem opinar aqui, ó, sobre a relação da amizade com dessas duas crianças, tá certo? É o que está pedindo aqui o exercício. Ó, o exercício está pedindo para assistir o filme e depois a gente falar ali um pouquinho sobre a relação de amizade entre essas duas crianças. Lembrando que a questão número 5, que é o filme para Ponte para Terabit, vocês não precisam responder agora, tá? Vocês podem responder aí tranquilamente ao longo da semana, na semana que vem, tá certo? Então, na hora de mandar lá as atividades para mim, essa questão número 5 vocês podem pular, ok? Então, questão número 6. Observe a frase e depois vai lá no seu caderno e escreva sua opinião sobre a moral que foi aqui apresentada. A frase é o seguinte: um amigo, mesmo que não seja capaz de te levantar, arranjará uma forma de não te deixar cair. O que isso quer dizer? Né? Nessa questão que eu não vou falar muito, porque eu vou deixar aí fluir a interpretação de vocês acerca disso. E questão número 7, né, para a gente refletir aí, está pedindo que a gente pesquise aí CDs, DVDs na internet, uma canção que fala sobre amizade. E depois nós vamos ler um trecho ali com seu colega e professor e depois vamos argumentar. Por que a amizade é fundamental no exercício do desenvolvimento humano e social de cada indivíduo, né? Qual que é a função da amizade na nossa vida? Aqui, assim como nas questões anteriores, eu também trouxe, né, a proposta aqui de uma canção e para isso eu utilizei o Milton Nascimento na famosa Canção da América, né, que vai falar ali de qual que é a função do amigo, como que nós lidamos ali com a amizade. Vamos ouvir a canção? Ok. Então aqui tá feito ali, né, a proposta de música. É claro, se vocês quiserem, né, como eu já disse no início da aula, vocês podem ali recorrer a uma outra canção, a um outro vídeo, né, que fale sobre amizade e vão reproduzir para mim ali no livro didático de vocês, né? Por que a amizade ela é fundamental no exercício do desenvolvimento humano, né? Qual que é a função social da amizade dentro da vida do ser humano, certo? Então, feito isso, nós terminamos ali essa primeira sessão de reflexão acerca da amizade. Agora nós vamos lá para a página 68 do livro didático de vocês. Lá na página 68, nós temos aí um pequeno inserto, né? Nós temos aí um pequeno poeminha e a partir deste poema nós vamos tentar resolver aqui alguns questionamentos. Então vamos lá, vamos tentar aí entender esse poema, né? O poema ele diz assim, ó: um dia a maioria de nós irá separar-se. Um dia a maioria de nós irá separar-se. Sentiremos saudades de todas as conversas atiradas fora, das descobertas que fizemos, dos sonhos que tivemos, dos tantos riscos e momentos partilhados. Saudade até dos momentos de lágrimas, de angústia, das vésperas de fim de semana, dos finais do ano, enfim, do comportamento vivido. Sempre pensei que as amizades continuassem para sempre. Hoje já não tenho tanta certeza disso. Em breve, cada um vai para o seu lado, seja pelo destino ou por algum desentendimento. Segue sua vida.
Talvez continuaremos a nos encontrar, quem sabe. Nas cartas que trocamos, podemos falar ao telefone e dizer algumas tolices. Aí, os dias vão passar, meses, anos, até esse contato se tornar cada vez mais raro. Vamos nos perder no tempo. Um dia, nossos filhos verão nossas fotografias e perguntarão: quem são essas pessoas? Diremos que eram nossos amigos e isso vai doer tanto. Porém, meus amigos, foi com eles que eu vivi tantos bons anos da minha vida. A saudade vai apertar bem dentro do peito. Vai dar vontade de ligar, de ouvir aquelas vozes novamente. Quando o nosso grupo estiver incompleto, nos reuniremos para um último adeus ao amigo. E entre lágrimas, abraçar-nos-emos. Então, faremos promessas de nos encontrarmos mais vezes daquele dia em diante. Por fim, cada um vai para o seu lado para continuar a viver a sua vida isolada no passado. E perder-nos-emos no tempo. Por isso, fica aqui um pedido deste humilde amigo. Não deixe que a vida passe em branco e que pequenas adversidades sejam causa das grandes tempestades. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Então, aqui nós temos um inserto, né? É interessante porque aqui o autor ele já coloca, né, alguns pontos de reflexão sobre aquilo que nós estávamos falando até agora, né? Aqui nós já temos claro aqui a relação de amizade, a função dessa amizade na nossa vida e, por vezes, aquelas amizades que são feitas de acordo com o meio e o espaço onde nós estamos inseridos e que vão se perdendo com o tempo. Aí, o livro, ainda na página 69, ele nos traz ali 6 questões, né, 6 perguntas com o intuito ali de fazer com que nós raciocinemos, com o intuito de fazer com que nós pensemos ali sobre o tema da amizade. A primeira delas é: quais são as atribuições do amor e da amizade para a formação do indivíduo? Qual que é a função ali, né, da amizade na minha formação? Um amigo, uma amizade, ela pode moldar quem eu sou? Ela pode influenciar naquilo que sou, naquilo que me torno? O que vocês acham? Questão número 2. Você tem algum amigo que você se considera inseparável? Aí aqui, né, eu posso, vamos dizer assim, eu posso provocar um pouco mais, né? E neste momento do qual nós estamos vivendo, né, neste momento de tentativa de isolamento social, né? Como está essa relação com esse amigo inseparável? Tá ligando? Tá fazendo aí videochamadas? Como que é que se estabelece aí essa relação com este amigo inseparável? Questão número 3. Para você, qual é o valor da amizade? É muito importante? É mais ou menos importante? Você acha que não faz tanta diferença? Tá? Questão número 4. Como você se sentiria se não tivesse nenhum amigo? O que você acha? Como que seria a vida se você não tivesse ali nenhum amigo para poder conversar, nenhum amigo para poder brincar, ou nenhum amigo ali para poder dividir as suas emoções? Tá? Questão número 5. Você sente saudade de alguma amizade que não está com você agora? Olha só, aqui eu volto mais uma vez à reflexão sobre o momento em que nós estamos passando, né? Como que é estar longe, né, aqui de forma específica, da sala de aula? E como é que você se sente neste momento? Como que se dá ali aquela relação com aquelas amizades que nós encontrávamos diariamente, aí de repente não mais nos vemos?
E os dias passam, as semanas, os meses passam. Como que você lida com essa saudade? Quem são ali as pessoas das quais você mais sente saudade? E por fim, a número 6, né? Agora você vai escrever uma carta para um amigo ou para uma amiga, expressando ali o seu carinho, a sua atenção. Lembrando que aqui, essa carta que você vai escrever, pode ser ali um e-mail, pode ser ali uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Vocês podem aí utilizar a tecnologia para poder expressar aí ao seu amigo, né, o seu carinho, tá? Então, faça isso. Lembrando que quanto mais amigos temos, mais felizes, né, ou maior a possibilidade da felicidade. Então, escreva aí para o máximo de colegas que vocês conseguirem, tá certo? Então, continuando, né? Lá na página 70. Na página 70, nós começamos a pensar, né, a partir da página 70, nós começamos a pensar na nossa relação mesmo com o outro, no sentido de o que podemos ali fazer, se de fato eu preciso fazer tudo que todos fazem e etc. Tá bom? Então, lá no início da página 70, nós temos ali o texto, né? O que alguém faz, eu não preciso fazer. Que é aqueles velhos ditados populares, né? Nem tudo que o outro faz eu preciso fazer, e ali, consequentemente, né, a gente ter aquela atenção às nossas amizades, principalmente em relação às coisas que não são tão legais. Okay? Vamos ler lá o texto. Ele diz assim, ó: às vezes você precisa tomar decisões que parecem muito difíceis. As orientações fornecidas pelos seus familiares parecem não ser suficientes para ajudá-los em algumas situações. Todos nós temos a capacidade de tomar as nossas próprias decisões, certas ou erradas. Porém, nem tudo que alguém faz você precisa fazer. Por exemplo, se seu amigo fuma, você não precisa fazer o mesmo. Se seu grupo costuma ir ao cinema fazer barulho, atender o celular, sujar o ambiente, você não precisa fazer o mesmo. As suas decisões, em todas as situações, precisam ser tomadas de acordo com seus princípios e com a educação dada por seus pais. O que seus amigos fazem ou pensam não é necessariamente uma lei a ser seguida. Assim, é preciso decidir qual alternativa o deixa feliz e satisfeito e não prejudica o outro. Aqui deixando bem claro, pessoal, que por vezes nós temos aquelas amizades que em determinados momentos não são tão legais. E nem tudo que este amigo, que este colega faz, nós precisamos fazer. Tá certo? Então vamos lá, né? Questão de ética. Marque um X nas pessoas que estão demonstrando pouca satisfação em realizar algumas atividades com seu grupo. Em seguida, comente um dito popular a seguir possui alguma verdade. Dizem-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, aqui nós temos as duas imagens, né? E aqui eu gostaria que vocês marcassem, né? Aí as pessoas, né? Será que nessas duas imagens, né, as pessoas estão em consonância com o ambiente? Aqui, né, o rapaz aqui, o moço, né, atendendo o celular, provavelmente dentro de uma sala de cinema. E dois amigos aqui tentando explicar alguma coisa a uma pessoa que não quer aceitar, né? Então, façam aí o comentário de vocês. E depois vocês vão me dizer, né? Será que essa frase, né, esse ditado popular aqui faz sentido, né? Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu poderia acrescentar outras, né?
Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, galinha que acompanha pato morre afogado, né? São aí sinais, são aí características, né, de ditados populares que falam aí da relação de influência ou de interferência de um ser na relação com o outro, ok? Então, continuando, vamos lá para a página 71, que nos diz assim: agora responda. Quais são as possíveis razões da insatisfação? Por que será, né, que essas pessoas... Deixa eu voltar lá. Por que será que essas pessoas aqui, ó, se demonstram insatisfeitas, ou essa pessoa aqui se demonstra insatisfeita? Depois, a letra B, lá da página 71. Quais são as atitudes necessárias para uma boa amizade? Como é que bons amigos devem agir? Ok? Depois, questão número 2. Procure no dicionário a definição de livre-arbítrio e depois escreva aqui no espaço abaixo, né? Eu trouxe aqui algumas, né, possibilidades, né? Eu trouxe aqui algumas ideias do que é livre-arbítrio, né? Por exemplo, nós podemos dizer que livre-arbítrio é o poder de escolha entre o amor e a dor. O livre-arbítrio seria ali a possibilidade de seguir qualquer caminho que esteja ali à nossa frente. Ou ainda, né, seria a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando em uma razão, motivo ou causa. Então, eu tomar ali a decisão segundo aquilo que eu quero, não por algo externo a isso. Ou ainda, você tem o livre-arbítrio, assim deve pensar bem ao fazer as suas escolhas, pois será através delas que colherá frutos bons ou ruins, imediatamente ou no futuro. Tá? Então aí são algumas possibilidades, né, de reflexão acerca do livre-arbítrio, tá bom? Eu poderia dizer que livre-arbítrio também é uma questão de ser livre para tomar as minhas decisões, né, ali de acordo com aquilo que eu acredito que seja o melhor para mim. Depois a questão número 3, né? Que atitudes você tomaria em cada uma das situações abaixo? Ali você vê dois colegas, dois amigos, né, ali numa discussão ou numa briga, né? Qual seria a atitude que você tomaria? Ou ainda que a gente está vendo claramente a situação onde nós temos ali um grupinho caçoando, ali fazendo bullying, né, com a colega. Qual que é a atitude que deveríamos tomar? E por fim, a questão número 4, você vai pegar o seu caderno, vai criar ali, né, uma pequena história em quadrinhos representando a atividade que você faz sem ali a interferência do outro, né? Como é que se dá ali a sua relação de amizade com o outro, né? E como é que isso, como é que o seu amigo, como é que o seu colega pode interferir ou não nessa relação de amizade, tá certo? Então vamos continuar aqui lá na página 72, a questão número 5. Aqui nós temos um joguinho aqui, né, onde nós vamos tentar encontrar então no quadro, né, aqui de caça às palavras, algumas palavras. Então vamos lá, né? Encontre as palavras no quadro de caça às palavras e depois escolha uma delas. Peça ali aos seus pais que registrem uma situação em que eles aprenderam a viver
tal palavra ensinada pelos seus avós. Tá certo? Então, vamos tentar encontrar aqui essas palavras. Vamos tentar aqui usar a ferramenta novamente, né? Então, vamos lá, né? Se nós formos olhar aqui no caso das palavras, vamos ver aqui, ó. Escolha. Depois aqui embaixo nós temos respeito. Depois nós temos aqui, ó, atitude. Aqui, ó, orientação. Vamos voltar lá. Aqui nós temos... Deixa eu tentar fazer aqui. Nós temos orientação. Depois aqui nós temos aqui, ó, decisão. Nós temos senso. Vamos conferir? Então aqui nós temos senso, escolha, respeito, decisão, orientação e atitude. Então nós encontramos aí todas as palavrinhas aí que foram pedidas no exercício. Okay? Então, questão número 6. Faça o teste para ver se você liga demais para a opinião dos outros ou se tem opiniões próprias. Em seguida, converse com seus familiares, professores a respeito. Após o teste, responda: quais são os danos de não ter opinião formada? Né? O que não ter opinião formada ali pode trazer como consequência para as nossas vidas? Deixa eu tentar apagar aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro, né? Você está pensando em ir para a praia no fim de semana. Só que parece que vai fazer tempo feio. Como você resolve sua vida? Olha pela janela, faz seu palpite, torce para acertar e vai, ou desiste, refaz sua programação. Lê a seção de meteorologia no jornal, pergunta para sua mãe se ela acha que vai chover. Qual dessas 3 opções aí seria a mais próxima, né, da sua ação? Marca lá o xizinho. Segunda ação, né, segunda possibilidade ali que aconteça. Quando você vai pela primeira vez a um restaurante, o que acontece na hora de fazer o seu pedido? Você olha o cardápio, escolhe o que combina melhor com a sua fome no momento. Depende do dia. Você pergunta o que outras pessoas da mesa vão comer. E aí?
Você é daqueles que, vamos pedir juntos? Né? O que você pensa aí, né? Terceira situação. Você passou as férias inteiras com alguém que agora está com hepatite. Ao descobrir isso, como você se sente? Tranquilo? Se você não pegou, é porque não era para pegar? Você fica com medo? Ou você fica apavorada e começa a sentir todos os sintomas e fica de cama? Vamos lá. Próxima situação. Ok. Você acha uma personalidade o máximo, mas um dia ouve os seus amigos falarem que essa personalidade é um babaca. O que você faz? Tem um ataque de fúria e, é claro, defende essa grande personalidade, diz que não concorda ou nem liga. Há cinco possibilidades. Em relação à moda, é uma invenção da indústria para a gente gastar mais dinheiro com roupa, é um ponto de referência muito importante, quase não influi na sua vida. Né? A próxima situação. Você estudou muito para um exame de matemática. Na hora da prova, consegue ver uma resposta do colega ao lado que deu diferente da sua. O que você faz? Acha que ele errou? Confere todas as suas contas daquela questão? Continua olhando para tentar copiar a resolução toda. Próxima. Numa viagem de carro, numa viagem de carro com alguns amigos, a pessoa que está dirigindo começa a ir rápido demais. Você começa a ficar com medo e pede para ele ir com cuidado, desespera e pede para descer, se encolhe num canto e reza. Próxima situação. Você detesta piadas racistas e numa festa alguém começa a contar alguma delas. O que você faz? Fica irritado e dá maior bronca na pessoa, sai de perto ou ri junto com seus amigos? Ali a situação número 9. Você está muito afim de ver um filme que está passando no cinema, mas não arranja companhia. Então, faz de tudo para convencer alguém a ir junto, fica esperando sair em vídeo, escolhe um cinema seguro, de preferência dentro de um shopping, e vai só. 10. Quando você está doente, como costuma agir? De acordo com a sua cabeça, obedece a sua mãe e ao médico, fica rebelde, não se conforma com a situação. Situação 11. A influência das propagandas na sua vida é muito pequena, você detesta a ideia de comprar alguma coisa só porque viu em um anúncio, é média, elas despertam o seu interesse, mas você só compra quando realmente está precisando, ou é grande, você fica com vontade de comprar todos os produtos que vê na TV. Continuando então, a 12. Você está afim de se inscrever no vestibular para arquitetura, mas seus pais acham que computação tem mais futuro. Em que isso muda os seus projetos? Em nada. Você resolve se informar melhor sobre arquitetura e computação. Você opta por fazer vestibular para arquitetura e computação. 13. Você vai dar uma festa. Na hora de escolher a sua roupa, você decide sozinho, exatamente do seu gosto. Olha as matérias de festa das revistas, algumas vitrines por aí, repara nas roupas que vê nas festas, junta um pouco de imaginação e decide. Ou você fica atrapalhado, pede ajuda à sua mãe, aos amigos e demora um mês para se decidir.
E por fim, a 14. Você está a fim de comprar uma camisa branca, entra numa loja e o único modelo que você gosta só tem azul. A vendedora sugere que você experimente. O que você faz? Vai embora? Experimenta, mas só leva você a ficar muito bem? Experimenta e pergunta para a vendedora o que ela achou. Então, tá aí as 14, né, possibilidades aí, as 14 situações. Então, vamos lá, né? Um pouquinho da legenda, né, acerca daquilo que nós respondemos aí. Se você marcou mais alternativa A, você só faz o que quer. Entretanto, seria interessante aprender a escutar as pessoas que realmente gostam de você. Se você marcou mais a letra B, você escuta a opinião dos outros e procura se informar para tomar uma decisão melhor. Agora, se você marcou mais a alternativa C, você escuta demais as opiniões das pessoas e muitas vezes isso interfere nas suas decisões. Certo? Então, feito aí, né? Feito aí o teste, vamos lá para número 7. A partir do que estudamos neste capítulo sobre respeito, ética, amizade, liberdade, observe aqui as imagens e escreva no seu caderno algumas atitudes que devemos ter nestes ambientes. Né? Como que deve ser a minha ação aqui, né? Na praia, na praça ou dentro do mercado, dentro de um comércio. Ok? E vamos lá refletir mais um pouquinho. O livro ele nos traz lá na página 75 um textinho para refletir chamado Amor à Vida, uma questão de ética. O texto diz assim: ao longo do tempo, a humanidade vai se apresentando cheia de conflitos que começam primeiramente no ser de cada um. Os laços de relacionamento que prendem os seres humanos são uma preocupação de muitos estudiosos. A amizade se tornou um ponto de inquietação neste novo milênio. São os atos de humanidade, beneficência e gratidão que formalizam os deveres éticos dos amigos. Estamos numa sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil demonstrar um mínimo de afeto aos outros. Em vez da noção de comunidade e da sensação de fazer parte de um grupo, encontramos um alto grau de solidão e perda de laços afetivos. Isso também é denunciado na afirmativa do Dalai Lama em seu livro Uma Ética para um Novo Milênio. O que gera essa situação é o crescimento e o desenvolvimento econômico que reforçam intensamente a tendência das pessoas para a competitividade e a inveja. Os seres humanos vivem isolados de forma egoísta, valorizando suas vontades, seus bens, suas contas bancárias e, consequentemente, falta espaço em sua vida para o interesse pela coletividade. A desrespeito à natureza, por exemplo, pode causar graves problemas ao planeta. Lixo atômico, armas nucleares, ameaça de guerra bacteriológica, extinção de animais e vegetais, poluição no ar e das águas, desmatamento, etc. O homem, ser dotado de inteligência, julga-se superior. Demonstra isso por meio de atitudes diárias. Isso traz como consequência uma desvalorização do sentimento de amor para com a própria existência e, logicamente, para com a do semelhante, reduzindo a sua prática cidadã. O amor flui em todos nós como rio visível. Segundo este autor,
A condição essencial para se levar uma vida digna é viver o amor por meio da prática dos valores humanos. A vida é, então, uma sucessão de acontecimentos formando a história de cada ser. É nossa responsabilidade transformar esses acontecimentos em favor de nós mesmos e da sociedade. Como? Sabendo voltar atrás quando for preciso. Utilizar-se da justiça, da verdade, do diálogo, do perdão e da solidariedade. Aí sim estaremos lutando pela sobrevivência do nosso planeta. Então vamos lá. Questões de ética, página 76. Em sua opinião, existe ética de amor à vida? O que você acha? Né? A ética ela diz respeito somente às nossas decisões para com os outros, ou existe ali uma ética que diz respeito a um valor universal pela vida? Questão número 2. O que é necessário para ter uma vida digna? O que vocês acreditam que seja viver com dignidade? 3. Pense sobre todas as coisas que você fez nas últimas 24 horas, né? Veja quais delas ajudaram você a viver com amor e quais não ajudaram. E depois você faça aí uma anotação sobre elas, né? O que foi ali propício, né? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o que foi propício ali para viver com amor e o que não foi tão. Tá certo? Questão número 4. Você conhece algum caso em que ocorreu falta de ética? Qual o caso ali que ocorreu, que você conhece ali, onde as pessoas não agiram com ética? E por fim, nós vamos aqui fazer a leitura do texto e depois vocês vão escrever para mim a sua opinião sobre a seguinte situação. Aí, então, com este texto aqui, nós finalizamos, né, o capítulo, né, sobre a ética com os amigos, o capítulo 3, e também vamos finalizar a aula de hoje. Ok? Então, vamos lá. Né? A informação veste hoje o homem de amanhã. Pelé tinha toda a razão ao pedir pelos microfones, no dia em que marcou o seu 1000º gol, que se cuidassem mais das criancinhas. Realmente é necessário mais cuidado com elas. Eu conheço muita criancinha que já anda lendo revistas para adultos. Não, meus caros, as criancinhas não são mais aquelas. Estão perdendo rapidamente a infância. E a prosseguir nesse ritmo, daqui a pouco, com 5 anos, já serão adolescentes. Há pouco tempo, remexendo o passado, dei de cara com um peão, velho companheiro de brincadeiras de rua. Sem saber o que fazer com ele, resolvi dar de presente para o filho do porteiro. O garoto pegou-o, examinou sem muita animação e me perguntou insensível: "O que é isso?" Seu pai se aproximava, respondeu: "Um peão." Esquecendo-se por um momento de suas funções na portaria, apanhou o brinquedo, agachou-se e, numa animação quase infantil, ficou tentando soltá-lo. O filho, em pé ao seu lado, olhou-o fixo, virou para mim, assumindo o ar crítico, e comentou: "Olha aí", disse para o pai abaixado, "parece uma criança." Segundo educadores, as mudanças decorrem pelo fato de as crianças da década crescerem muito bem informadas. Um jornal publicou uma matéria baseada em uma pesquisa realizada entre crianças de 3 a 15 anos.
se é que hoje ainda se pode chamar um cidadão de 15 anos de criança, cujo título era Como se está fazendo o homem de amanhã. Eu, particularmente, creio que o homem de amanhã continua sendo feito com os mesmos ingredientes que se fazia o homem de ontem, ou seja, o homem e a mulher devem ser temperados com a mesma pitadinha de amor antes de levados ao forno. Mas não é isso que interessa. Num determinado trecho, a reportagem dizia: o menino André Luiz, de 4 anos, viu pela TV a chegada do homem à Lua. Achou o fato natural, pois estava informado sobre os preparativos e podia descrever perfeitamente um módulo lunar. Sabia de cor o nome dos astronautas e discutia sobre as possibilidades de o homem chegar a Marte. Os senhores estão sentindo drama? André Luiz sabia mais sobre o espaço do que qualquer diatógrafo da NASA. A pesquisa revela também que as novas crianças preferem novelas a outros tipos de programas, aos feitos especificamente para a classe. Outro dia, fui à casa do vizinho pedir gelo e, ao chegar, assisti à maior discussão entre ele e o filho de 5 anos diante da televisão. Meu vizinho querendo desenhos animados e seu filho interessado no National Geographic. Antigamente, os campos estavam bem definidos, as crianças de um lado e os adultos de outro. Agora não há mais fronteira. As crianças invadem e tomam de assalto o mundo dos adultos. E eu me lembro do dia em que, com 4 ou 5 anos, meu pai me levou ao Jockey Club. Paramos ali, ao Paradoc, e pela primeira vez vi um cavalo de perto. Excitado com a novidade, depois de um esforço, se vocês me permitem, cavalar, ao máximo que consegui perguntar ao meu pai era o que o cavalo comia. Pois bem, ontem voltei com meu sobrinho de 6 anos do hipódromo. Recostamos no Paradoc perto de um cavalo castanho e eu me recordei da cena com meu pai, imaginando que o garoto poderia fazer a mesma pergunta. Antecipei-me por um certo orgulho e fui logo lhe informando que o cavalo come aveia, alfafa e cenoura. Quando acabei de falar, o menino lançou um olhar enfastiado e disse: o que o cavalo come eu já sei, tio. Agora estou interessado em saber quanto é que ele vai pagar na ponta. Carlos Eduardo Novaes. Tá? Então, a partir aqui, deste texto, a relação estabelecida entre a infância, a forma com que as informações chegam aí a nossa infância, aos nossos jovens, às nossas crianças de hoje, aí a pergunta, é que vocês escrevam para mim aí o que vocês acham, dessa relação da juventude ali, dessa relação da criança com a relação adulta que é posta hoje em dia. Tá certo? Então, pessoal, com esse texto nós encerramos, então, o capítulo 3, e encerramos também a aula de hoje. Então, por hoje, é isso. E eu espero, que o nosso encontro aqui tenha conseguido fazer com que nós pensássemos um pouco mais sobre essa relação da amizade, pensássemos ali, ou estabelecêssemos ali um vínculo interessante em relação ali a como essa ética ela perpassa, como essa relação com a ética ela perpassa a nossa vida, como ela interfere ali nas nossas relações e principalmente, como é que a ética ela pode nos moldar enquanto seres humanos, tá certo? Então, por hoje é isso. Boa semana de estudo para vocês, Eu estou esperando vocês me encaminharem, então, as atividades pelo e-mail
e por hoje é isso, tá certo? Então, ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.